sou a Gabriela Araújo, eu sou professora de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Sou responsável pela matéria Extensionista Feminismos. O nosso enfoque é a pesquisa da violência de gênero na universidade. Quem criou essa disciplina foi a professora Silvia Pimentel, que também é a coordenadora do nosso Núcleo de Direito e Gênero. Eu fui procurada por duas alunas do grupo Iabá, que era um grupo feminista importante, que me parece que agora se fragilizou e que talvez nem exista mais, né? E essas feministas jovens vieram me dizer que isso aconteceu com uma pessoa, uma jovem de primeiro ano, e que elas estavam absolutamente indignadas e que elas queriam me escutar. E eu disse o seguinte: eu também estou indignada. Eu, como professora da Faculdade de Direito, o que eu me disporia de estar ao lado de vocês é em ir conversar com a diretoria da Faculdade de Direito de uma forma que vai trazer a denúncia, mas com a ideia de construir, né? E a construção, eu sugeriria, da gente fazer um grupo sobre direito, gênero e igualdade, a gente fazer uma cadeira de optativa sobre direito, gênero e igualdade, a gente fazer diretrizes, e tudo isso a gente fez. E nós entendemos neste semestre que seria interessante delimitar a área de pesquisa no campus da PUC de Monte Alegre, né? da universidade aqui no campus Monte Alegre. Focamos muito no assédio dentro da universidade, a violência de gênero mais focado no assédio contra professoras, funcionárias e alunas. Entendemos que seria importante também incluir o recorte de gênero, raça e pessoas com deficiência, todas as interseccionalidades. As alunas estão muito empenhadas e, como dentro do extensionismo, né, a gente precisa devolver algo para a comunidade, procuramos a TV PUC para fazer essa parceria. A Fernanda topou na hora, a Estela também, foi uma parceria muito interessante para que a gente fizesse um documentário, ou seja, a pesquisa vem sendo acompanhada desde o início, né, pela TV PUC, ela está acompanhando as nossas dificuldades, inclusive, falta de dados, quais foram os resultados, e espero que com esse documentário a gente consiga atingir o objetivo final, que é criar um canal de denúncia realmente efetivo e combater o assédio, a violência de gênero, que de fato, como a gente diagnosticou, ainda existe, infelizmente, dentro da nossa universidade. Durante o desenvolvimento da disciplina extensionista Feminismo na Prática, nós desenvolvemos várias atividades. Dentre elas, nós tivemos as aulas, né, sobre a questão do feminismo, em que foi desenvolvida também questões de interseccionalidade. Nós tivemos o desenvolvimento dessa pesquisa, que foi feita através do Google Forms, e essa pesquisa foi divulgada pelos alunos, tanto de sala em sala, quanto também através de QR Codes que foram colados na parede, né, nos corredores da PUC. E aí também nós tivemos as entrevistas com as professoras especialistas, entrevistas com funcionários da PUC, com alunos, para a gente verificar mesmo como que funciona essa questão de gênero na PUC, quais são os desafios a serem enfrentados, para a gente ter uma discussão sobre isso, possibilitar uma discussão sobre isso, e também para a gente dar soluções, né, para a gente descobrir formas de diminuir essa desigualdade de gênero dentro do ambiente acadêmico. A gente queria perguntar se vocês acham que violência contra a mulher é algo recorrente aqui dentro da universidade. Eu não vivi nenhuma situação, mas é muito falado, né? No caso das redes sociais, eu já vi muita gente comentando. E você já presenciou algum tipo de situação que tem algum tipo de violência contra a mulher aqui dentro? Acho que nunca presenciei nada, mas sei de histórias de amigas e colegas assim que sofreram tanto contra questões assim de machismo, de racismo, de transfobia também. É muito velado, eu sinto, muito apagado. Já ouvi coisas que aconteceram com amigas que eu fiz aqui na universidade. E você tem conhecimento de algum canal de denúncia, caso esse tipo de acontecimento ocorra?
Não tenho conhecimento pessoalmente. Eu conversei uma vez com a minha professora sobre uma denúncia de assédio moral. Ela falou que tentou denunciar, procurou alguma ouvidoria e ela não conseguiu. Nós estamos colando aqui esses QR Codes que levam para uma pesquisa que as pessoas que passam por aqui, por dentro da PUC, podem responder sobre violência de gênero no ambiente da universidade. Eu acredito muito que, como mulher, a gente tem um papel importante na luta contra a violência contra, né, as mulheres. E também é um assunto que sempre me interessou muito por conta da pauta mesmo. Eu acho interessante a gente discutir nossos direitos, nossos deveres. E quando tem essa questão tão latente que é a violência contra a mulher, eu acho que a gente também tem que debater isso no ambiente acadêmico e fora dele também. Eu já tenho acesso, né, e eu atuo dentro dessa área já há um tempo já, como leitora, então eu consumo muito conteúdo de mulheres escritoras feministas e que tratam da pauta, e eu achei interessantíssimo ter uma aula disso dentro da universidade, porque é um assunto muito em alta que está acontecendo, e ter uma professora que vai trazer isso para o ambiente acadêmico para também discutir isso com homens, eu acho muito interessante. Eu participo muito de várias atividades da faculdade e o tema de violência contra a mulher é um tema muito recorrente, e eu vejo que não existe nenhuma forma de apoio para as meninas e tal, e é meio sufocante, assim, você acaba vendo as pessoas que você gosta num ambiente que elas não se sentem seguras, assim. Eu acho que, antes de tudo, a pessoa tem que se importar, né, porque às vezes eu sinto que acontece muito isso, parece que, principalmente no grupo de meninos, assim, você vê que é um tema que eles entram por ouvido e saem pelo outro, é algo que eles nem dão atenção. Então, acho que, a princípio, se importar com as pessoas que convivem com você. Nós estamos num ambiente que, teoricamente, era para ser um ambiente democrático, com a participação de todo mundo. E não tem como você, numa faculdade de Direito, no meu caso, né, onde a gente tem que estudar pra caramba, tem que fazer estágio, tem que fazer diversas atividades, e você ter uma parcela de estudantes que ainda tem que se preocupar em não sofrer violência. Eu já vivenciei algo que eu entendo como violência, né, porque quando a gente fala de violência no senso comum, tem uma ideia que violência é algo que eu consigo visualizar. E a violência, ela não se limita a isso, né? Então, nós pensando numa sociedade brasileira, que é uma sociedade que se constitui a partir de mão de obra escrava, que já tem na gênese da sua formação processos violentos. E processos violentos, inclusive com as mulheres, fazendo aí um recorte de gênero. Historicamente, né? Então, pensando instituição numa perspectiva macro, sendo o Estado essa instituição, a gente já percebe os desdobramentos dessa violência no cotidiano da nossa prática. A violência de gênero ocorre dentro do ambiente acadêmico, primeiro, por piadas, isso não é uma forma de violência de gênero. Outra forma de violência de gênero é não dar a voz à mulher. E isso tem que se ter muita atenção. Numa reunião, seja dentro de sala de aula com os alunos, estar ali presente as alunas e não ter o direito de voz, ou ter a sua voz literalmente fechada, fechada não é o termo, né? Mas não fazer com que essa tenha o pleno direito de expor, e isso ocorre. Assédio moral são todas aqueles atos praticados por colegas de trabalho, eventualmente por superiores, e aí dentro da universidade poderia ser praticado por um professor, por alguém do setor administrativo, contra uma vítima, mas que tem uma conotação moral. Então ele viola a dignidade da pessoa, trata a pessoa de uma forma tão indesejável, tão complexa, que acaba ferindo a intimidade. Né? E nesses momentos, assim, por se tratar de atos que são habituais, são continuados, eles afetam o psicológico da vítima e a vítima começa a achar que ela é que está errada. O assédio moral é mais generalizado, né? O assédio sexual, felizmente, eu acho que ele não ocorre tanto, mas ele ocorre sim já com
alguns números significativos a nos preocupar e a exigir políticas muito mais claras do que estão sendo tomadas pela PUC de São Paulo. Se a mulher ela tem uma posição e essa posição vai em desencontro aos demais, ela é louca, que isso? Ela é louca, ela não sabe o que está falando. A violência contra as mulheres, ela ocorre em vários espaços, né? Ela é um problema social, é um problema da sociedade e ela ocorre tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E a gente sabe que há uma boa parte de violência que ocorre no âmbito doméstico, né? Que é o que a gente chama de violência doméstica, contra as mulheres, mas as mulheres também acabam sofrendo violências no âmbito público, inclusive no âmbito profissional, institucional, também nas universidades. Então, essas violências, assim, que para mim são visíveis, tendo em vista que na minha condição de assistente social, eu tenho formação que vai olhar para a perspectiva da dignidade humana, que vai olhar para a dimensão do sujeito, que vai olhar para o trabalho social com família, entendendo que a família é composta, na sua maioria, como responsável por esse núcleo, são as mulheres que estão à frente, né? E aí talvez isso justifique um pouco que a gente tem dessas políticas públicas que são excludentes, políticas públicas que não dá conta, que não são pensadas na sua gênese, numa perspectiva transversal, né, para olhar que, olha, essa política pública, ela é de habitação, mas ela precisa dialogar com a política de educação, ela precisa dialogar com a política de transporte, porque essa mulher, para custear essa moradia, ela precisa trabalhar, ela precisa deixar essa criança. Dentro de uma esfera todinha de desigualdades, nós temos, claro, negros, negras, indígenas, mas dentro de todas essas condições, e mulheres, a mulher negra está ali embaixo. É a que tem uma total discriminação. Ainda mais no meu caso, que sou uma mulher, tenho 51 anos, que sou uma mulher negra, então tem toda uma construção social sobre a questão da idade, sobre a questão de raça, sobre a questão de etnia, né? Então eu sou uma mulher afro-ameríndia, tendo em vista que também descendo de povos pancararu, né? Então povos originários, tanto africano como ameríndio, são entendidos numa perspectiva epistemológica da produção de conhecimento, que há uma necessidade de tutelar aquele sujeito na construção epistemológica desse conhecimento, tendo em vista que não tem uma capacidade, e esse olhar também é olhado, né, posto sobre o feminino, né? Esses dias nós vimos uma publicação do IBGE. O maior número de mulheres que sofrem violência doméstica, infelizmente, não deveria ser nenhuma, mas eu estou falando em seu maior número, são mulheres negras. E é interessante que em seu maior número são as mulheres que chefiam as famílias, né? E aí você traz isso para o âmbito universitário também. É a mulher negra que sofre a discriminação em termos afetivos, né? Em termos de reconhecimento em todas as suas áreas, em todas as suas esferas. Não é? Se nós irmos para o âmbito do trabalho, numa relação de trabalho, quem vem em primeiro plano no desemprego? A mulher negra. E o que está ocasionando essa mulher negra? Ela não vai mais procurar emprego, ela prefere ser empreendedora. Hoje ela vai trazer os cuidados, tentando outras formas que não estando naquela relação. Nós temos as condições das interseccionalidades, né? Que aí a gente pega o gênero, classe e raça. Então é isso que a gente deve de observar para a gente trabalhar dentro da universidade. Aqui no campus, você já presenciou alguma situação de violência contra a mulher? Já. Você quer contar como foi? Então, eu já presenciei uma situação aqui no Pátio da Cruz mesmo, de uma forma de assédio, em que meninos estavam olhando e comentando sobre uma menina que estava comigo, e aí chegaram para falar com ela e foi super desagradável. E foi meio assediador também. Pedi um beijo, aliás, e foi uma coisa nada a ver. O assédio sexual, ele
é igual ao assédio moral, só que a conotação é sexual. Então, são todas aquelas atitudes abusivas que violam a dignidade sexual da pessoa. Então, uma mão boba, um abraço inconveniente, às vezes um convite, né, para um jantar, para um almoço, mas sempre com essa conotação sexual, sempre com esse ar de se aproveitar sexualmente da vítima, com ares libidinosos, vamos dizer dessa forma. É importante a gente fazer uma pequena diferença entre dois crimes. O crime de assédio sexual, que também é considerado crime pelo Código Penal, e o crime de importunação sexual, que é, da mesma forma, crime pelo Código Penal. O assédio sexual, ele será considerado crime quando ele é proveniente de um superior hierárquico. Então, existe o assédio, mas ele não é de um colega de trabalho, não é de um colega da universidade. É de alguém que vai se aproveitar da sua situação de superior hierárquico para confrontar a vítima e exigir favores sexuais da vítima, exigir determinados atos que a vítima não quer praticar. Nesses casos, é que você tem o crime. Quando você tem, no âmbito da escola, no âmbito da universidade ou no âmbito do trabalho, um assédio sexual que é provocado, que é realizado por um colega de trabalho, por um colega da universidade, que não tem uma superioridade hierárquica sobre a vítima, aí você tem a importunação sexual. O que a gente teve de conclusão é que foi muito complicado essas entrevistas, justamente por ser um tema muito delicado e que a maioria do corpo da administração passa por isso. A gente conversou com uma gama de funcionárias e a maioria disse que não queria se comprometer com o projeto justamente por medo de perder o emprego, ter algum problema com a universidade. A gente percebeu também que teve uma dificuldade com a agenda e ambos os problemas foram sanados pela professora e pela a equipe de gravação. A gente se disponibilizou a gravar com elas em um horário que elas poderiam gravar, de elas escreverem os relatos e a gente, uma aluna, ler para não comprometer a identidade delas e até mesmo mesclar o rosto e a voz também, e alterar tudo para que elas não aparecessem, mas mesmo assim elas ainda agiram com resistência ao projeto. A gente pode falar que o mundo acadêmico, ele está dentro dessa sociedade. Então, problemas que acontecem no nosso âmbito social, eles também vão atingir diretamente o meio acadêmico, justamente por ter uma estrutura hierárquica de poder e existir esse medo de perder o emprego ou de sofrer algum tipo de problema com a administração da universidade. Então, eu acho que é um ponto importante a gente lembrar disso, que a gente ainda vive numa sociedade machista, onde o patriarcado ainda domina e é uma sociedade feita por homens para homens. Então, as mulheres têm muita dificuldade de ter voz para poder falar sobre os seus problemas, principalmente nos casos de assédio e microagressões, que é o tema do nosso trabalho. Nós encaminhamos e-mails para o centro de todos os cursos da PUC, porém, nós não conseguimos obter resposta da maioria dos cursos e aqueles cursos que responderam apenas responderam com mensagens genéricas e e-mails que pareciam ser automatizados. Diante dessa dificuldade, nós tentamos também procurar fisicamente o espaço da diretoria, que é onde nos foi informado que esses dados não poderiam ser entregues para o grupo por causa da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho importante atentar para esse tipo de falta de acolhimento, de informações assim que a faculdade pode fornecer aos grupos de estudos, ainda mais se tratando de um tema tão importante quanto esse. Quanto à reação à violência das pessoas que presenciaram esse tipo de violência de gênero no ambiente da universidade, 38,6% declarou que não teve reação nenhuma no momento, 36,4% declararam que prestaram apoio à vítima, mas não tomaram nenhuma ação com o sentido de impedir que a violência acontecesse. 15,2% disseram que agiram na hora para tentar cessar a violência que estava ocorrendo. E 9,8% disseram que não agiram, não tomaram nenhuma ação na hora, mas que depois do ocorrido tentaram evitar com que ocorresse de novo. Agora, nessa parte da nossa extensionista, eu vou narrar um relato que ocorreu com uma aluna da nossa universidade que sofreu por parte de um estudante, um assédio. O relato diz o seguinte: venho, através deste, expor o que aconteceu com um aluno da instituição que demonstrou um comportamento agressivo e desrespeitoso durante a aula ministrada por uma professora.
Contextualizando o ocorrido, durante a atividade de formação de grupos para um seminário, o aluno perguntou em que grupo ele entraria e obteve a seguinte resposta da professora: você pode entrar onde se sentir confortável e as pessoas do grupo também. Porém, ele queria fazer parte de um grupo específico. Esse grupo continha a maioria de meninas e essas meninas estavam desconfortáveis com a presença dele, que já havia ouvido que ele tinha sido agressivo com outras meninas e também com alguns colegas de sala. Ao saber da situação ocorrida anteriormente na outra sala, a professora sugeriu que ele entrasse no grupo que tinha somente meninos, já que as meninas estavam inseguras. Falou para ele entregar esse grupo e, ao receber uma resposta que não correspondia às suas expectativas, o aluno começou a exibir comportamento agressivo, grosseiro, elevar o tom de voz e apontando o dedo na direção e no rosto da professora. Esse comportamento agressivo continuou mesmo após a intervenção de colegas de sala que solicitaram respeito e tentaram acalmar a situação. O aluno recusou-se a sair da sala mesmo após o pedido direto da professora, o que exigiu a intervenção de membros da equipe da universidade. Neste intervalo que a professora foi à ouvidoria, o estudante continuou a demonstrar comportamento inadequado, assediando e intimidando outros alunos, principalmente mulheres. E em outras situações fora da sala, isso incluiu tentativas de abraçar pessoas sem os seus consentimentos e perseguir algumas alunas. É importante destacar que o comportamento desse aluno não só perturbou o ambiente de aprendizado, mas também criou um clima de insegurança, medo e desconforto para os demais estudantes presentes. Diante do exposto, foi solicitado à ouvidoria que medidas apropriadas fossem tomadas para garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos, bem como para abordar adequadamente esse tipo de comportamento dentro do ambiente acadêmico. Vale ressaltar a insegurança dos demais estudantes da sala com a presença desse aluno, uma vez que na outra sala ele obteve um comportamento ainda mais agressivo e ameaçador, além das perseguições e olhares maliciosos vivenciados pelas alunas da sala, que se sentiam intimidadas e em constante insegurança com a sua presença. Já foi percebido que o referido aluno possui comportamentos exagerados e exaltados. Há um medo entre nós que algo pior aconteça, disse o estudante. A ouvidoria está acompanhando esse caso, às vezes pergunta como está a situação, mas não obtemos respostas e nenhuma medida que amenizasse essa situação ou que trouxesse algum combate nesse sentido. Nesse contexto, isso ocorre principalmente por causa do machismo e do patriarcado enraizado na sociedade, que faz com que essas atitudes pareçam normais, mas não são. E por isso a gente precisa cada vez mais lutar por esses canais realmente efetivos. Com relação aos recursos de assistência da universidade, 74,2% declararam que não receberam nenhuma informação, nenhuma orientação a respeito e que não sabem o que fariam numa situação dessas. Então, o acesso deveria ser mais divulgado, porque no momento ele não está amplamente disponível. Início de semestre, né, acho que o ideal seria que todo início de semestre nós tivéssemos palestras, cursos, material informativo, né, que tivesse algo muito claro. Isso em todas as unidades da universidade, né? Acho que a maneira melhor de prevenção é essa conscientização, né, de que essas condutas são indevidas. Eu acho que a instituição, né, através do Conselho Universitário, aprovou tanto essas diretrizes, como aprovou o Código de Ética e Disciplina, que também vai trazer normas a esse respeito de convivência na universidade, né, de respeito, de tratamento, né, digno e respeitoso entre as pessoas. Então, nós já temos normas internas, né, a esse respeito, e tem a legislação também, que também se aplica aqui. Eu acho que o que falta talvez seja uma divulgação maior, uma conscientização maior, né? Isso se dá através, né? Acho que essa disciplina extensionista, com essa proposta, né? Acho que ela é um exemplo de conscientização, ela é um exemplo na universidade de uma docente e seus alunos, né? E alunas preocupados com essa questão. Que eu vejo urgente não termos a resposta que por esses anos obtivemos, de que nós já temos uma ouvidoria na PUC de São Paulo.
com todo respeito à ouvidoria da PUC de São Paulo, eu quero dizer que esse tema, vamos tratar propriamente do assédio sexual, né? Este tema precisa ser trabalhado por pessoas que já tenham não só sensibilidade, mas alguma capacitação de gênero.